Olá, bem-vindos e bem-vindas à segunda semana de debates sobre o Fundamental 2. Ela foi organizada pela Gerência dos Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a Coordenadoria de Diversidade, Cultura e Extensão Curricular, com a GERÉ, a Gerência de Relações Étnico-Raciais, com a GPPE, a Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, com a Escola de Formação Paulo Freire e a Multirio. A nossa transmissão está sendo realizada pelos canais da EPF e da Multirio no YouTube. Ao longo dessa semana, temos ações e reflexões inspiradas e inspiradoras sobre temáticas significativas para pensar a escola como território educativo e pensar o território educativo em que a escola está inserida. São 4 dias cheios de atividades síncronas e assíncronas, presenciais e remotas, tudo com o objetivo de promover reflexões inspiradas em temáticas significativas para os educadores que atuam no segundo segmento. A programação conta com vivências que acontecem presencialmente em diferentes locais da cidade. Temos ainda, de forma virtual, mesas temáticas, como esta, com especialistas convidados da rede. E rodas de conversa, que são espaços de trocas de experiência, de ampliação de repertório e de diálogo com diferentes setores da secretaria, as gerências de educação e os profissionais da nossa rede. Toda a programação detalhada você encontra no link abaixo, na descrição do vídeo, beleza? Eu sou Gustavo Xavier, professor de Geografia da Rede e membro da equipe da Gerência dos Anos Finais, e vou mediar a mesa de hoje, Diversidade em Diálogo. Para compor essa mesa, eu convido a deputada estadual Dani Balbi. Cria do Engenho da Rainha, Dani Balbi é uma mulher preta e a primeira deputada trans do Rio de Janeiro, sendo eleita deputada estadual com mais de 65 mil votos. Com 34 anos, roteirista, professora e doutora em Ciência da Literatura pela UFRJ, Daniele Balbi foi revelada na política por movimentos sociais. No seu primeiro trimestre de mandato, Dani Balbi já apresentou cerca de 80 projetos de lei, incluindo aquele que prevê cotas para trans nas universidades públicas, uma de suas principais promessas de campanha. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Gustavo. Um prazer enorme revê-lo, reencontrá-lo e estar aqui compondo essa bancada tão importante que trata de um tema tão necessário e urgente. Temos também a presença de Carlos Tufson, que é coordenador executivo da Diversidade Sexual do Rio. É estilista, pós-graduado em design de moda pela Domus Academy de Milão, na Itália, e atuante na causa LGBTI+, há mais de 28 anos, tendo começado sua trajetória na luta por direitos de pessoas com HIV. Esteve à frente da SEDES Rio desde sua criação, em 2011, até 2016, sendo responsável pela elaboração do programa Rio Sem Preconceito e pela reformulação do projeto Damas, Damais, de capacitação profissional de pessoas trans e travestis, entre outras ações. Além disso, foi também presidente da Comissão de DST-AIDS do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Moda. Recebeu as medalhas Tiradentes e Pedro Ernesto e o troféu Chica Manicongo de Direitos Humanos. Recebeu também o troféu Faz a Diferença do jornal O Globo. Bem-vindo, Carlos Tufson. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Então, bom estar com vocês. E temos também a presença de Mariana dos Reis, que é pós-doutoranda em educação, professora do Instituto Benjamin Constant, feminista, negra e educadora popular. Bem-vinda, Mariana dos Reis. Obrigada, é um prazer estar aqui nessa semana tão pulsante, que borbulha, né, tantas práticas pedagógicas transformadoras. É um prazer inenarrável estar compondo essa mesa com a minha camarada Dani Balbi, com o Carlos, que eu estou tendo o prazer de conhecer nesse momento. Bom, reforçando a alegria de estar nessa mesa tão rica, com pessoas com experiências tão ricas, eu passo a palavra para a deputada Dani Balbi fazer sua fala. Primeiro, mais uma vez, reforçar a importância desse espaço, agradecer o convite, começar a partir da minha experiência como educadora. Fui educadora dos anos iniciais, dos anos finais, fui educadora na universidade pública, na universidade privada, na escola pública, na escola privada, no ensino fundamental, no ensino médio.
tudo isso aqui cumprido no estado do Rio de Janeiro. Então, tenho também muita intimidade, não só com a sala de aula, mas com o debate da diversidade no ambiente formativo da juventude, né? E posso assegurar que esse debate ainda é um debate espinhoso. Espinhoso porque os agentes educacionais não estão preparados para lidar com a diversidade, com a inclusão da diversidade, de todas as suas formas, em todas as suas manifestações de desdobramentos. Espinhoso porque as famílias também têm muita dificuldade em apresentar as demandas da diversidade dos seus filhos para a escola poder entender e, a partir daí, traçar um plano político, pedagógico mais amplo de inclusão da promoção da diversidade no calendário letivo, e espinhoso porque alguns agentes mais conservadores resistem muito à adoção de práticas e políticas pedagógicas que possam ajudar a combater todas as formas de opressão que ocorrem e ocorrem de forma muito vultuosa no ambiente escolar. Falando especialmente das séries finais da educação básica em nível fundamental, nós temos alguns desafios, né? O primeiro deles é o desenvolvimento, o estímulo à sensibilidade desses agentes educacionais, eu falo docentes, falo, enfim, técnicos educacionais e a própria administração escolar, para que lidem com esses jovens, porque eles passam por um momento muito delicado da sua vida, que é a passagem da pré-adolescência para a adolescência. Esse momento é um momento onde eles começam a se deparar, em maior ou menor grau, com questões ligadas à orientação sexual, com questões ligadas à própria maturação do seu corpo, no sentido do sistema reprodutor, e também estão muito vulneráveis e suscetíveis a diversos ataques ou diversas orientações que vão no sentido de contestar aquilo que eles sentem e nem mesmo sabem nomear muitas vezes, porque, como eu disse, o debate do desenvolvimento corpóreo, que passa em algum momento pelo entendimento da sua orientação sexual, expressão de identidade de gênero, não é sequer tratado pelas famílias, que são os primeiros agentes educadores que deveriam atuar em parceria com as escolas. Então, quando eles chegam à escola nesse período, é muito comum encontrar meninas que estão em processo avançado de maturação do seu corpo, na fase da pré-adolescência, e não tiveram nenhuma instrução. É muito comum encontrar meninos e meninas com muitas questões em relação à sua orientação sexual e que não viram nenhuma acolhida feita pelos agentes parentais, né, pelos agentes responsáveis, as ou os cuidadores, e chegam na escola tentando entender. A escola, por outro lado, é um lugar de reprodução de uma série de preconceitos, estigmas, perseguições e opressões que a própria sociedade reproduz e sobre as quais essa nossa sociedade está estruturada. Esses preconceitos, esses estigmas, muitas vezes estão presentes na forma como eu disse, as profissionais de educação, especialmente as e os docentes, compreendem a questão. E, infelizmente, é na escola que a gente colhe um percentual muito significativo e, nos anos finais do ensino fundamental, de opressões que se materializam de forma violenta, né? Seja violência psicológica, seja violência física muito comum, com crianças, né, pré-adolescentes, na fase da pré-adolescência, que estão manifestando aquilo que pode ser considerado, num primeiro olhar, como expressão de identidade não aderente ou orientação sexual não heterossexual, né? Então, é muito importante que a gente construa não só a partir de cada realidade, de cada unidade escolar, que é importante, mas aliado a isso, articulado a isso, um programa pedagógico mais robusto, que passe pelas coordenadorias regionais de educação, pelas secretarias municipais e estaduais de educação, de combate à opressão e, de certa forma, de tratamento da diversidade no ambiente escolar. Primeiro, para coibir qualquer forma de violência perpetrada contra crianças e adolescentes, né, que possam ser entendidos, num primeiro momento, como jovens que não
como eu disse, apresentam aderência a uma orientação cis, heteronormativa e binária, seja para que no processo de formação cidadã, que é o que deve cumprir a passagem das e dos jovens pelo ensino fundamental, essas e esses jovens possam e se expressar com mais desenvoltura, e também todos os jovens, né, que são responsabilidade do ambiente formativo possam não se tornarem potenciais agentes agressores e perpetuadores dessa perseguição. E aí eu cito algumas experiências exitosas, né? A primeira delas é o estabelecimento do Comitê da Diversidade no ambiente escolar. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala muito de diversidade de orientação sexual, manifestação da identidade de gênero, mas a gente precisa falar também de diversidade étnica, de diversidade religiosa, né? O que a gente tem observado nos últimos anos é uma perseguição às religiosidades que não são de matriz judaico-cristã, principalmente religiosidades cuja matriz é oriunda dos povos africanos, sobretudo aqueles que vieram em diáspora forçada no Brasil. Então é importante tratar desse tema, como eu disse, é importante tratar do tema da diversidade de orientação sexual e expressão de gênero, é importante tratar do tema da diversidade no que se refere a indivíduos do gênero masculino e do gênero feminino, entendendo os desafios para a inclusão, promoção das mulheres na estrutura cidadã. Então, esse comitê de promoção da diversidade e combate a toda forma de opressão precisa ser composto por agentes que organizam, né, a direção da escola, que são os agentes administrativos, o staff administrativo, que são os técnicos educacionais, né, de forma geral, e o profissional do staff operacional, né, aquelas cozinheiras, merendeiras e também as e os inspetores da escola, né? Obviamente, os alunos também precisam ter participação destacada, não só, e aí eu ressalto uma das necessidades para que esse comitê funcione de forma aprimorada, tendo os alunos como sujeitas ou sujeitos passivos que recebem orientação, mas propositores também. Então, um formato mais dinâmico, menos rígido, flexível, que possa ter também um espaço de aprendizagem, né? Fora isso, incluir, como eu disse anteriormente e reforço aqui, no calendário escolar, no calendário letivo, uma série de iniciativas que possam integrar as datas comemorativas a ações de reflexão e produção de conhecimento, né, que a gente já tem feito, e questionar as formas mais tradicionais de como isso tem se dado na prática. Então, o dia, em tese, do índio seria o dia dos povos originários e tradicionais, que ajudaria a refletir sobre a perseguição às populações indígenas, né? O dia da abolição formal da escravatura seria uma data importante para que esse comitê, além de se reunir, pudesse tratar estratégias interdisciplinares de questionamento em relação à efetividade da Lei Áurea, né? O mês de junho, sobretudo 28 de junho, podia ser um dia em que o comitê apresentasse uma série de ações e medidas que articulassem, como eu disse, de forma horizontal, com diversas disciplinas, reflexões acerca da perseguição de população LGBTQIA+, especialmente no Brasil, né? Esses mecanismos de promoção da diversidade ajudam muito a construir, né, o que é papel fundamental da escola, indivíduos críticos que atuam ativamente na sociedade para combater todas as formas de opressão e também ajudam a minorar os casos que constantemente têm nos alarmado, que são de aumento do feminicídio, aumento da LGBTQIA+fobia, casos de racismo, enfim, que não são comuns e, infelizmente, hoje nós temos assistido que em alguns contextos se naturalizaram. Enfim, são muitas as ações importantes que eu acho que um comitê amplo, diverso, poderia ajudar a combater. E, por último, mas não menos importante, talvez de forma prioritária, a presença constante dos cuidadores, das cuidadoras no ambiente escolar. Não apenas, como a gente tem tradicionalmente observado, como
apresentadoras e apresentadores de demandas, né, provocadores, inclusive, do sistema básico, que é importante, mas também como agentes que estão à disposição de compor a comunidade acadêmica para avançar no debate. Então, os comitês, né, de diversidade que deveriam ser implementados na educação básica e instituídos através, depois, né, de um processo de maturação pela base, pelas secretarias, pelos agentes governamentais, especialmente direcionados para a pasta, seriam espaços também de promoção da participação dos responsáveis, dessas cuidadoras e desses cuidadores, para que pudessem sanar dúvidas, para que pudessem apresentar questionamentos, propor, inclusive, formas mais criativas de processos de ensino-aprendizagem diretamente ligados ao tema da diversidade, né? Acredito que isso potencializaria demais a escola como um ambiente que combate efetivamente em curto, médio e longo prazo, a formação de indivíduos que são ou constantemente vítimas e são revitimizados num sistema patriarcal, machista, racista e LGBTfóbico, e também coibiria, através da sensibilização, agentes que, porventura, poderiam se transformar em promotores da perseguição, da opressão e da violência contra grupos vulnerabilizados, né, ou maiorias marginalizadas. Sim. Eu agradeço muito por essa fala, e a gente sabe que ela pauta, né, a gente nota na sua fala que ela vai pautar tanto avanços que nós temos até hoje, os desafios do presente e também essa proposição, né, de melhorias para a realidade do acolhimento das diversidades dentro da escola. Então, eu gostaria só de deixar como uma pergunta ou um convite para alguma complementação da fala, sobre sonhos, sobre realidades, né, deputada, que a senhora pretende ver transformadas nos próximos anos dentro do Ensino Fundamental 2. A gente acompanhou, não tão recentemente, né, mas, enfim, um caso emblemático de perseguição a uma aluna negra que professa a religiosidade de matriz africana e tem a necessidade, inclusive, de frequentar o ambiente escolar com a expressão do culto ritualístico do qual faz parte, e por omissão da própria gestão educacional e do corpo docente e técnico da escola, aquela aluna foi vítima de perseguição e de violência física, né? A gente acompanha sistematicamente casos de violências físicas, principalmente em escolas, em unidades escolares mais afastadas do grande centro, contra mulheres lésbicas, homens homossexuais e pessoas que expressam uma identidade não binária cisnormativa. Então, o meu sonho, a minha grande esperança, e acredito que essa mandata, de certa maneira, atua para isso, é um ambiente escolar em que mulheres não sejam mais vítimas de machismo, não sejam mais constrangidas ao silenciamento, não tenham mais a sua capacidade acadêmica cerceada e tolhida por um ambiente conservador, onde pessoas LGBTQIA+, possam expressar a diversidade dos seus corpos, dos seus desejos, né, sem que sejam reprimidas por esse ambiente. Acho que o sonho com uma realidade educacional onde a negritude, como maior percentual populacional do Brasil, tem a sua cultura, as suas tradições valorizadas e tem a sua situação de marginalização, perseguição e alijamento social problematizados no âmbito escolar. Bom, então eu já, de antemão, agradeço muito a sua participação, agradeço muito pela sua trajetória e agradeço muito pela sua luta em prol da promoção de um estado do Rio de Janeiro e também de uma educação mais humana, mais acolhedora da diversidade e mais digna para todos. Muito obrigado. Agora, agradeço. E eu passo agora, para dar seguimento à mesa, a fala ao coordenador Carlos Tufson. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos e todas, boa tarde a todas as pessoas. Primeiro, ressaltar aqui a importância desse debate, né? Eu acho que sempre que a gente está falando sobre ensino, diversidade, a gente está informando, é muito importante.
é importante, por exemplo, eu aqui, né, que represento a comunidade LGBTQIA+, a gente tem por pesquisas que aonde acontece, né, a maioria dos crimes de ódio contra a nossa comunidade é na violência doméstica, ou seja, dentro das nossas casas ou nas vizinhanças e na escola, onde acontece o maior índice de agressão física, né, como também é a causa da evasão escolar, que depois prejudica no processo de empregabilidade. Né? Quer dizer, a gente não pode, uma pessoa que evade no fundamental, ela vai ter muito mais dificuldade, né, de conseguir um emprego formal de trabalho, nem de ser inserida no mercado formal de trabalho. Na primeira gestão, a gente recebeu uma pesquisa do grupo Transrevolução. Eles diziam que 95% das travestis transexuais que se prostituíam nas ruas do Rio gostariam de estar inseridas no mercado formal de trabalho. Aqui a gente não está para fazer um moralismo em relação à prostituição, até porque não é um crime e tudo. Agora, não pode o cidadão ou a cidadã ser obrigado ou obrigada a se prostituir em função de um preconceito na hora da contratação, que ele existe. É importante que a gente reconheça para depois conseguir reparar esse erro e esse dano. Né? Ele é crime hoje, né? Ele é um reato, enfim, mas ele existe de uma maneira velada. E, por exemplo, tanto que, se eu fizer uma pergunta aqui ampla, quantas vezes vocês foram num shopping e viram uma pessoa trans sendo uma vendedora, ou trabalhando no setor de limpeza, ou trabalhando em qualquer setor de atendimento? Quantas vezes vocês foram num médico e viram que a secretária era uma pessoa trans? Quer dizer, são pessoas que passam por uma invisibilidade que parte desde do seu processo de transição, né, e sem serem inseridas numa sociedade da qual a nossa Constituição lhes garante o direito. Né? Então, eu vejo com muita dificuldade esse processo. A gente tem o projeto DAMAS, que faz o complemento do ensino fundamental para pessoas que foram evadidas das escolas, que não são pessoas que evadem. O preconceito, a discriminação faz com que elas não aguentem se manter numa escola que deveria ser acolhedora e simplesmente saem, são evadidas dessas escolas e ficam sem a sua educação. E aí depois não conseguem se inserir no mercado formal de trabalho. Isso é uma coisa que a gente precisa chamar atenção, são dados, não é opinião, eu não estou aqui dando a minha opinião, são dados técnicos, né? O bullying que acontece hoje na escola, ele é uma coisa gravíssima, tá? E aí, assim, o bullying LGBT não existe. Primeiro, eu preciso dizer que em direitos humanos a gente não hierarquiza sofrimentos, né? Mas se a gente tivesse que calcular uma pirâmide de sofrimento, as travestis transexuais estariam no auge dessa pirâmide, tá? Mas o bullying racial, ele é grave igualmente. O bullying de gênero, ele é grave igualmente. Porém, são esses dois recortes de minorias encontram o que se chama de acolhimento de par em casa. Nós, LGBTs, sofremos um bullying na escola, temos que chegar em casa, engolir o choro, se trancar no quarto, fingir que nada aconteceu, e muitas vezes são adolescentes que não têm uma estrutura emocional para lidar com essa situação e não ter o acolhimento de seus pais, que muitas vezes os expulsam de casa, porque nós somos também a única minoria que é expulsa de casa por sermos quem somos, e é importante que a sociedade brasileira saiba toda disso, que minha mãe nunca acreditou que uma mãe expulsasse um filho de casa. Ela falou, meu filho, mãe é amor incondicional, e é um retrato grave da sociedade brasileira. Nós temos casos que eu não vou entrar aqui pela gravidade dos fatos e o sigilo requerido, mas a expulsão de casa é uma coisa que é uma realidade que, infelizmente, nós que recebemos as situações que estamos no poder público nos deparamos com ela. Eu quero lembrar a todas as pessoas que estiveram nos assistindo que na primeira gestão a gente inseriu, existe um relatório que é o relatório Sinan, que é um relatório é um sistema de crimes de agravo, né? Ou seja, são crimes para crime à bala, crime de estupro, que o primeiro atendimento numa unidade de saúde já era obrigatório a ser preenchido.
no caso, pela pessoa que faz o primeiro atendimento. Normalmente é uma pessoa da SMS, a Secretaria Municipal de Saúde, ou da SMAS, que é Assistência Social. Né? Por decreto do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, a LGBTfobia foi inserida no relatório Sinan e enviamos um ofício ao então ministro Padilha, na época, pedindo que isso, por portaria, se tornasse uma norma federal. Então, eu queria lembrar que isso hoje é uma norma federal. Tá? Toda pessoa que entrar numa unidade de saúde no país e manifestar que foi vítima de uma violência LGBTfóbica, o servidor público tem o dever de preencher o relatório Sinan para que seja informado como crime de agravo. Isso é fundamental para que a gente possa... A gente está falando aqui de crimes hediondos de motivo torpe. Então, assim, não podemos brincar. Quando a gente fala que o Brasil é o campeão de crimes de morte contra travestis, mulheres trans e homens gays no mundo, a gente está falando de crimes de ódio. Não está falando se eu sair daqui e for atropelado. Isso não é... Não, a gente está falando quando uma pessoa mata a outra simplesmente pelo que ela é, pelo que somos. Né? Normalmente é um crime contra o coletivo, não é nem uma discussão pessoal. É um ódio contra o coletivo. Né? A famosa figura é aquele que tomou uma lampadada na Avenida Paulista, que todos lembram dessa cena dantesca, né? Que a pessoa nem trocou uma palavra nem nada, estavam duas pessoas passando, o outro levou uma lampadada, e muitas pessoas hoje, com um discurso de ódio proferido sem punição, eu acho que a impunidade ela é uma grande aliada, né, dessas pessoas proferirem crimes, principalmente de injúria, tá? Lembrando que a injúria racial é crime por decisão do Supremo Tribunal Federal, a injúria LGBTfóbica passa a ser crime também, né? Mas eles falam na certeza da impunidade. Então eu peço a todos que sofrerem um bullying, que sofrerem uma ação que viole a sua cidadania, os seus direitos civis e humanos, que denuncie. Porque é importante a denúncia, porque o poder público só pode se manifestar quando provocado. Então, denunciando, você vai impedir que essa pessoa, esse servidor, não vá fazer sofrer uma outra pessoa o que você está sofrendo. Então, assim, a gente precisa discutir meios. Aqui na Prefeitura do Rio, nós temos uma resolução, uma acordo de resolução com a Secretaria Municipal de Educação para que não seja informado o bullying, e eu acredito muito no poder do professor, né? O professor perceber quando um bullying está acontecendo dentro de uma sala de aula, para poder, inclusive, como aqui vai como proposta, sugestão, de chamar os pais e alunos, porque essa violência muitas vezes nasce de casa. O desrespeito à mulher nasce da casa. O desrespeito ao próximo nasce da casa. O desrespeito à LGBTfobia é apenas por achar que a pessoa não é macha demais ou porque a mulher gosta de mulher apenas porque nunca provou essa pessoa. Então, assim, a gente precisa aprender a respeitar a individualidade e a cidadania do próximo. Caso contrário, temos leis para isso, e é importante a denúncia. Agora, se isso não acontecer, né, nós, como sociedade, estaremos fazendo falir o Estado Democrático de Direito, que é o mais belo princípio da nossa Constituição, que no artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei. Agora, só seremos iguais perante a lei quando formos iguais em oportunidades. E, infelizmente, pessoas LGBTs, negras, mulheres, não são iguais em oportunidades no nosso país ainda. Mas estaremos aqui na resistência, estaremos aqui na luta, sempre para que um dia possamos alcançar essa igualdade tão bonita que prega o artigo 5º da Constituição Federal. Então, coordenador, eu agradeço muito sua fala. E toda a sua trajetória, ela traz um ativismo muito forte em prol da nossa comunidade. Então, eu queria, assim como eu fiz para deputado, eu fiz um convite sobre uma projeção para o futuro, sobre esperanças e sonhos. Eu gostaria de deixar um espaço para que você partilhe, dentro de toda essa sua experiência de luta em prol dessa causa tão urgente,
Os avanços que você acompanhou desde então, porque a gente sabe que todos os avanços eles são fruto de luta, e luta que tem que continuar para que sejam garantidos. Então, puder partilhar conosco. Veja, eu noto que a nossa geração, acho que principalmente até a que veio antes de mim, tá? Que sejamos bem sinceros. Hoje o Brasil é um país que mais tem direitos, talvez mais tem legislação de direito de proteção a cidadãos LGBTs, talvez no mundo, né? Mas também é o país que, olha, veja a questão complexa disso, né? Por sua vez, é o país que mais mata travestis e homens gays no mundo, né? Por quê? Pela falta de denúncia, né? Eu acho que existe uma descrença do cidadão no poder público em denunciar. Isso, então, eu diria que seria a primeira questão muito grave. A nossa campanha do ano passado foi feita no Denuncie. É importante, porque você vai estar ajudando a uma outra pessoa não passar pelo que você está passando. E também punindo, muitas vezes, não é punindo, muitas vezes essa pessoa não tem que estar naquela função, principalmente se for servidor público. O servidor público ele tem que estar livre de dogmas para atender a todas as pessoas em iguais condições. Esse é o nosso dever, assim preza o regimento público. Então, assim, você não pode instituir o seu dogma pessoal no atendimento a uma pessoa. Eu vejo isso é uma gravidade. A gente tem uma volatilidade muito grande de função, uma rotatividade muito grande de servidores públicos, mas a gente está sempre fazendo capacitações. Mas eu peço que nos ajude, que quando passar em alguma unidade, algum órgão público da cidade do Rio de Janeiro, nós temos a Lei Municipal 2475 de 1996, que ela assegura o direito de manifestação de afeto e proíbe o direito de manifestação diferenciada, de atendimento diferenciado. E assegura que em todo órgão público a nossa cidadania seja respeitada. Quer dizer, que o cidadão não precisaria ter essa lei, bastaria um respeito. Mas enquanto não tiver esse respeito de uma maneira automática, essa lei precisará ser mantida e é uma regulamentação das mais fortes que tem hoje no país, podendo chegar, inclusive, à cassação do alvará. Eu vejo hoje, pensando em futuro, a coisa que mais me aflige é o crescimento. Por exemplo, se por um lado, nas nossas pesquisas, a gente vê uma coisa, vou dar também notícias boas para a gente não só falar de coisas ruins, a gente notou um aumento da escolaridade entre pessoas trans, né? Se na primeira gestão a maioria centrava ali pelo ensino fundamental, hoje a gente já está chegando com uma muito maior percentual ao ensino médio, o que é um complemento de ensino médio, e chegando, inclusive, à faculdade. Então, assim, a gente nota que se o bullying, por pesquisas também, né, que é uma coisa engraçada, o bullying, pela primeira vez a gente fez uma pesquisa na parada LGBT, o bullying caiu, mas a agressão física aumentou. Isso é um dado estranho, porque normalmente existia o bullying para depois ocorrer a agressão física, quase como uma consequência. Então, isso nos diz que não estão nem mais fazendo bullying, já estão agredindo direto. Isso é grave, isso é muito grave. E só o professor, em sala de aula, pode resolver isso. A gente precisa tornar a escola um ambiente acolhedor, não só para LGBTs, mas para toda a diversidade. Porque essa é a função do poder público, essa é a função maior do poder público, principalmente acolher aos que mais precisam. A gente não está fazendo nada além do nosso dever. Então, eu vejo esse crescimento dos crimes de ódio contra a LGBT, e aí eu falo crimes de ódio, é a maior gravidade. A gente teve no ano passado um aumento de 33% de crimes de ódio, e aí homicídio é 74% desses dados, quer dizer, e aí você pega também os maiores índices onde acontece, infelizmente, em casa e na escola, né, e no trabalho, também são os 3 lugares que mais acontece, e um índice assustador, né, que subiu de 800 de suicídio. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito ligado, porque uma criança de 13 anos, 14 anos, que é colocada na rua, expulsa seus pais de casa apenas por ser LGBT, ela vai estar entregue à própria sorte, né? E essa própria sorte, muitas vezes, vai destruir uma vida
que poderia ser brilhante. Então, precisamos resgatar essas pessoas para desenvolver o potencial que cada um de nós tem. Eu acredito que cada um de nós tem uma vocação. A gente só precisa achar e entregar. Então, por exemplo, eu sou muito favorável à economia criativa, que no Rio de Janeiro é um forte potencial nosso, uma vocação natural da cidade do Rio de Janeiro. Então, estamos criando muitas vagas de capacitação profissional dentro da economia criativa para que a gente possa acolher esses jovens. Eu trabalhei 1 ano na Rocinha e vi muitos casos de pessoas que eram jovens que estavam ali e passavam a trabalhar com suas mães porque estavam na costura, porque eu sou estilista, né? Que trabalhavam na costura. Então, a gente pode ter mecanismos, o poder público tem mecanismos que não são nem complicados, que pode fazer para a gente tentar, né, diminuir até chegar um dia, quem sabe, né, que a gente possa acabar com praticamente essa evasão forçada de pessoas diversas das nossas escolas, né? Eu acho que isso é muito importante e cabe sim aos professores e diretores estarem muito atentos e acionarem imediatamente as coordenadorias locais para uma ação. Coordenador, eu agradeço, assim como eu agradeci a deputada, eu também agradeço por toda a sua trajetória, por toda a sua luta em prol da nossa comunidade e também pela sua participação nessa mesa. Agora eu passo a palavra. Obrigado, pessoal. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu agradeço, mas assim, acho que eu faço apenas o meu papel de cidadão, um papel que todos nós deveríamos fazer, sabe? Militar em prol de uma causa, você enxugar uma lágrima, dar um abraço numa pessoa, ele traz uma energia tão boa para você que eu recomendo a todos e todas. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora eu passo a palavra para a Mariana dos Reis fazer sua fala para nós. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Mariana dos Reis. Eu ministro aulas no Instituto Benjamin Constant. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com uma roupa laranja e lilás. Logo atrás de mim há uma estante de livros com bonecos e uma parede branca, né? Então, é muito importante fazer a audiodescrição, principalmente para a comunidade escolar que eu venho, né? Eu sou do Instituto Benjamin Constant, o instituto que é referência nacional no atendimento a educandos deficientes visuais. Não é um instituto somente educacional, mas também opera nas questões relativas à extensão, à pós-graduação, à reabilitação e à saúde, né? Atendendo questões oftalmológicas gratuitas, né? E até mesmo na questão relativa a cirurgias. Bom, eu ingressei no Instituto Benjamin Constant em 2015, né, com uma experiência de instituições regulares de ensino, né, da Baixada Fluminense, dos municípios de Queimado e Nova Iguaçu, com uma realidade muito voltada para questões adversas de desigualdade social, de conflitos em sala de aula, né, de questões que envolvem, né, a realidade do chão da escola pública brasileira. Quando eu ingresso no Instituto Benjamin Constant, eu me deparo com questões relativas a um conceito muito importante, que é o conceito de interseccionalidade, né? A gente compreender que a sociedade ela é, sim, sexista, muito bem falado por Carlos, né? Ela é LGBTfóbica, ela é capacitista e racista por si só, né? Alicerçada nessas estruturas e compreender o conceito de intersecção foi determinante para tentar interpretar essa comunidade escolar, né? Onde eu me deparei com alunos muito passivos nas discussões envolvendo gênero e sexualidade, com responsáveis que muitas vezes imprimiam nessas crianças uma certa inocência, ingenuidade, ou que achavam que eles eram passivos de sexualidades e de discutir questões relativas ao racismo, né, e ao sexismo na sociedade. Então, eu começo a encarar essas questões que estavam colocadas aí, né, e implementar alguns projetos, né? A gente implementa inicialmente um projeto de roda de conversa
que traz alguns temas que eram relativos ao cotidiano deles, né? A criminalização do funk, a gente traz o debate de gênero e sexualidade, entendendo as orientações sexuais e identidades de gêneros existentes que até então não eram apresentadas, né? Entendendo a condição do racismo e o processo de escravidão e colonização que trouxe essa herança e até hoje culmina nessa sociedade. Então, a gente tem toda uma discussão em torno disso, né, das rodas de conversa, e a partir desse momento começa a trazer uma nova cultura, que é a cultura do debate, a cultura do diálogo aberto na sala de aula, que até então não era suscitada com os professores, né? Esse projeto cresce, ele ganha visibilidade no corpo da instituição, e eu e o meu companheiro, né, o meu colega e irmão Rodrigo Agrelos, que é também militante LGBT e da causa soropositiva, a gente implementa um projeto de gênero e sexualidade na escola, com várias oficinas, né? Oficinas que traziam a parte explicativa, a parte mais biológica, mais técnica, e também o debate, né, da culminância das redes sociais, do cotidiano desses alunos. Então, assim, foi muito importante para entender, né, as identidades de gêneros, né, Carlos, que eram silenciadas até então, né? Identidades de gênero que sequer eram apresentadas, né? Vocês imaginem aí para um corpo, né, deficiente visual, um corpo cego, que consegue somente descobrir, né, os processos de transformações através do toque, né, através da sensibilidade de outras questões sensoriais, né, outros sentidos, né, que envolve, que muitas vezes isso não é explicado dentro de casa, né? O quanto que isso é sensível e é complexo no seio da sala de aula, né? Outra questão que eu me deparo nessa prática pedagógica é a ausência de autodeclaração de estudantes negros, né? Esses estudantes que não se enxergam, não existe o impeditivo visual, e que muitas vezes esses pais apresentam a eles a autodeclaração enquanto brancos, né? Então, assim, eu me recordo que teve uma cena, um episódio que me marcou muito, que foi uma menina retinta do 5º ano, minha aluna, que a gente estava falando sobre questões relativas à identidade, construção da identidade, da nossa identidade, autodeclaração, e ela disse, aquele serzinho retinto disse para mim, professora, eu em casa sou conhecida como a branquinha do papai, né? A partir daí, alguns gatilhos vieram à minha memória, como o auto-ódio, né, da sociedade em que a gente vive, né, enquanto menina preta dentro de uma escola pública, né, que é sempre colocada como a mais feia, né, a preterida dos afetos, a que nunca é elogiada pela professora, e que muitas vezes é construída essa identidade falseada dentro do seio da família, e não só por preconceito, por discriminação, mas às vezes como um sentido de proteção, né? Proteção ao racismo estrutural tão cruel que culmina, que assola hoje a vida de nossas crianças, né? O episódio de Vini Júnior, ele se desdobra para uma série de circunstâncias na escola pública, né, que estão hoje colocadas aí. Quantos de nós não tivemos um livro didático em que, né, no caso, visibilizava aquela figura heterossexual, cristã, branca, né, masculina, e sempre aquele corpo magro, padronizado, e essa sociedade era colocada como a centralidade, né, de se pensar as relações sociais dentro dessa escola. Né? Então, assim, é importante colocar, né, essa interseccionalidade de uma sociedade que é imagética, né, que não é acessível, que muitas vezes esses sujeitos vão transitar pela cidade e não vão ter acessibilidade, o direito de ir e vir por essa cidade, né? Então, assim, importante colocar essas questões que estão fadadas, né? E quando a gente fala de infância, eu me recordo muito do caso do menino Miguel,
né, que é um corpo de uma criança negra em Pernambuco, no Recife, onde sua mãe não tem com que deixá-lo e vai trabalhar, e a patroa lhe pede para que ela saia com o cachorro, passeie com o cachorro, só que a patroa estava fazendo as unhas e ela não pôde olhar esse menino durante 5 minutos. 5 minutos, né? Essas infâncias, elas são ceifadas, essas infâncias, elas são apagadas e invisibilizadas por uma sociedade cruel a esse corpo, né? Esse corpo negro, esse corpo deficiente visual, né? Esse corpo que muitas vezes possui uma orientação sexual que é perseguida, né? Então, foi importante essas oficinas e também culminou um projeto, né, onde alunos deficientes visuais eles têm muita capacidade musical, né, são muito propensos à música, à dança e diversas manifestações artísticas, e eu pude desdobrar para um outro projeto chamado Roda de Samba Pedagógica, que foi até foi, no caso, laureado na Alerj 2 vezes, né? E assim, essa roda de samba pedagógica pôde desconstruir também várias intolerâncias religiosas, eu gosto de falar racismo religioso, mas já que o termo é esse, né? Intolerâncias religiosas que eram também disseminadas por esses responsáveis, a maior parte dos responsáveis eram evangélicos ou cristãos, e não toleravam, por exemplo, simbologias de orixás, de religiões de matrizes africanas. E quando a gente apresenta esses sambas enredos e a história da cultura afro-brasileira, partindo da Lei 10.639, sua importância na formação da identidade, né, do povo brasileiro, e coloca de uma maneira que é cultural, que é histórica, mas que também faz parte da nossa memória, né, esses conhecimentos começam a ser legitimados por essa comunidade, né? A partir disso, eu começo a receber elogios, porque no ano anterior, não sei se Carlos se recorda, em 2016, mas foi o ano do auge do Escola Sem Partido, onde o projeto ele recebe muita força e visibilidade, né, de movimentos da ultradireita, e vários professores começam a ser perseguidos, né, nas escolas públicas, e uma dessas professoras fui eu, que suscitei o debate, né, de combate à transfobia, convidando a figura pública Indianara Siqueira, que é minha amiga pessoal, né, para uma roda de conversa muito grande, que teve muita visibilidade, mas que foi denunciada por uma das mães no Ministério Público, né? Tive também uma prova retuitada pela família Bolsonaro, até então, que não estava no poder, né? Então, assim, essas perseguições que culminaram a minha vida enquanto professora. Então, esse projeto posterior, na roda de samba pedagógica, né, ele pôde legitimar a minha atuação enquanto professora, né, que estava até então condenada a essa perseguição de liberdade de ensinar, né? Então, assim, esses movimentos de violência na escola são hoje, né, um aceno desse projeto Escola Sem Partido, desse movimento ultradireita que quer esvaziar o sentido e significado da escola pública, né? O pensar crítico, a formação reflexiva para sujeitos que combatam, né, essa discriminação racial, discriminação de gênero, de sexualidades, né? E da pessoa com deficiência. Então, é importante a gente interseccionar sempre as nossas práticas e ter em mente que a gente não caminha sozinho, né? Que a gente precisa de um coletivo, que a comunidade escolar ela tem que ter o diálogo entre si. Muitas vezes eu caminhei sozinha e fui fadada a essas perseguições ou a críticas da gestão. Então, quanto que é importante a gente ter referendado entre o coletivo as nossas práticas curriculares transformadoras. Então, queria deixar aqui, né, as minhas construções pedagógicas enquanto professora de uma instituição especializada em deficiência visual, né, enquanto militante negra, feminista negra e também atuante também enquanto aliada e amiga do movimento LGBT,
né? E deixar uma frase que tanto nos inspirou, né? Que a Conceição Evaristo Cunha, que é: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Axé para nós, e estou aqui para o debate. Mariana, a sua fala ela traz uma marca muito interessante do diálogo, da prática e da reflexão, né, de poder entender essa praxis. Essa sua presença no chão da sala de aula, eu acho que ela é extremamente complementar às provocações que a gente tem tentado fazer, tanto a deputada quanto ao coordenador, professora. Então, professora, enquanto o convite para a deputada foi para falar sobre esperança, sonhos para o futuro, e para o coordenador foi falar de avanços que marcam um passado de lutas, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre quais desafios o presente te mostra no chão da sala de aula. Uhum. Os desafios maiores são a necessidade de trazer, né, a centralidade de uma educação antirracista e antissexista, compreendendo também as múltiplas diversidades. Exemplo, Carlos, por exemplo, a gente teve um caso recente de um aluno que transicionou, né, enquanto aluna, enquanto um corpo feminino. Houve a pandemia, nós sabemos que a escola é o espaço social em que se materializa a construção do sujeito, né? A construção das nossas identidades, e essa aluna, né, no caso, ela estava num um abrigo religioso, né? Ela não tinha ali a presença dos professores que pudessem mediar aí socialmente, porque a gente também não é só provido da mediação pedagógica, mas também social, mas também afetiva, né? E quando essa aluna retorna para a instituição especializada, ela já retorna novamente como aluno, né? Então, assim, várias questões vieram à nossa cabeça. A gente sabe que a religião fundamentalista, ela tem um papel hoje, né, de trazer esse cunho muito assistencialista e voltada para a condição da culpa desses sujeitos, né? Então, quanto que é importante ações, projetos pedagógicos que culminem, né, práticas que sejam de resistência, práticas radicais, né, mas radicais no sentido do diálogo, trazendo, né, a condição de mostrar que é necessário a gente trazer esses debates relativos a identidades de gêneros, orientações sexuais, e principalmente numa educação antirracista, né? Porque a criança, por si só, ela não nasce racista, ela reproduz esses comportamentos. Então, assim, não é só na escola, não é só na sala de aula, é no âmbito familiar, é nos espaços que você frequenta, a grande presença de pessoas negras, se há nesses espaços, né? Se eles congregam uma coletividade diversa. Então, é pensar em todas essas ações que envolvem a formação desse indivíduo. Então, eu acredito que, né, a gente só pensa num projeto, né, que seja antissexista, anticapacitista e antirracista se toda a sociedade, de forma sistêmica, estiver estruturada, né, para problematizar e construir essas ações junto à escola pública, né, que hoje é o espaço mais democrático possível, né, numa sociedade. Então, por isso que eles combatem tanto, né, os fascistas, a ultradireita vem a combater tanto esse espaço tão significativo. Professora, eu também agradeço muito tanto sua trajetória, sua contribuição para essa mesa e também a sua presença, né, nesses frontes de luta também por uma emancipação humana. Então, muito obrigado. Eu deixo alguns momentos agora, se o coordenador, se a professora Mariana também quiserem fazer alguma reverberação antes do encerramento dessa mesa, alguma fala final. Professora, por favor, lugar de fala, e eu sou um cavalheiro, enfim, por favor.
Então, gostaria de agradecer muito a vocês, né? A rede municipal do Rio de Janeiro é talvez uma das maiores do Brasil, né? E muito bem estruturada. Hoje tem vários núcleos que dão amparo e lançam luz à temática da diversidade. É lógico que a gente caminha ainda a passos, né, pequenos diante do grande avanço que a gente tem, né, dos debates que culminam, da diversidade que é hoje essa juventude que está na escola pública, mas eu penso que, antes de tudo, nós temos que ser parceiros, temos que andar unidos, né? O Instituto Benjamin Constant, junto à rede municipal e à rede estadual, e trocar sempre, né, por um mundo que seja acessível, que compreenda a pessoa com deficiência e que caminhe junto, né, nessa sociedade diversa que nós queremos tanto. Agradecer aqui, e só tive a aprender nessa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço. Eu acho que a gente sempre está falando, a gente traz informações que são muito importantes para pessoas que muitas vezes desconhecem, ou até hoje a gente vê muita informação distorcida, né, que a gente chama de fake news. É importante a gente falar que, na verdade, isso é injúria, calúnia e difamação, tá? Não é a gente dar um nome fake news, mas quando está atingindo uma pessoa, que é assim, né? Ninguém tem o direito de impor sofrimento ao próximo. Aí passa a ser um crime. Muito mais quando ele for uma injúria. Ou apresente provas, porque todo mundo fala, mas apresenta provas não. Então, assim, eu queria aqui, primeiro, agradecer, né, esse espaço. Lembrar que a democracia ela só existe quando o direito da maioria respeita o direito das minorias, né? Isso é o grande beleza da democracia. Não achar que a maioria tem que sobrepor a minoria e passar por... Não, é o contrário. Até porque as minorias juntas se tornam mais que uma maioria. O conceito de minoria não é numérico, porque as mulheres são 55% da população. O conceito de minoria daquele recorte que precisa de proteção do Estado. Enquanto, infelizmente, nós tivermos um índice de violência contra mulheres, contra negros, contra LGBTs, nós teremos essas leis e teremos que aplicar. Agora, é muito melhor se nós nos dermos a mão e possamos construir um país igual para todos e todos. Basta respeitar o direito do próximo de ser quem é, né? E não precisa nem aceitar. A gente, não precisa aceitar. Agora, respeitar sim, porque isso diz a lei. A gente não pode se achar acima do direito da lei. Por exemplo, o caso que aconteceu com o Vini Júnior é uma coisa absurda. Eu não quero morar num país que chegue um dia um estádio inteiro estar gritando que um jogador é macaco. Eu teria vergonha da minha nacionalidade nesse momento. Por mais que aconteça casos assim, graças a Deus ainda não tivemos o Maracanã lotado de alguém. Até porque eu acho que a partida tinha que ser parada, as pessoas tinham que ser enquadradas e presas naquele momento, ou fichadas, filmadas, para posterior exercício do princípio democrático do direito, que é contra o racismo. Ora, graça. Não é porque você está no estádio que você tem o direito de passar pela violação do Código Penal, como também, lembrando o caso do humorista, que fez uma piada grotesca, não é tudo que sai da boca de um humorista que se torna piada e essa piada está livre de ser, que está acima do nosso Código Penal e Código Civil. Então é importante a gente começar a entender que cidadão é aquele que respeita as leis, né? E que o Estado Democrático de Direito tem uma beleza, que são o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, apenas é dar dignidade. O que as pessoas querem é apenas serem aceitas, poderem trabalhar, poderem ter sua vida, amar quem quer, e nós não temos o direito de impedir. Então, muito obrigado a todos e todas que não estão nos ouvindo aqui. Obrigado a vocês por abrir o espaço. Mas gente, qualquer coisa, por favor, a Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio está de portas abertas. O nosso telefone é 2976-9138. Eu vou repetir, 2976-9138. O telefone de denúncia geral da Prefeitura é 1746. Você nos acessa também lá, tem a parte da sede.
tá? Ou você pode nos mandar um e-mail, tá? cedsrio@gmail.com. Você terá um atendimento ou esclarecimento de dúvidas, um atendimento jurídico aqui no Palácio da Cidade, de onde eu estou falando, de maneira sigilosa, de maneira exclusiva, numa sala, com atendimento de par, que nós achamos que é muito importante. No caso de uma transfobia, será atendida por uma trans, sempre com advogados, entendeu? Para que a gente possa reparar o direito. E agradecer aqui também o trabalho muito importante que tem feito, parceiro da sede da Defensoria Pública do Estado, através do Núcleo da Diversidade Sexual. Gente, é isso aí. Viva o Rio de Janeiro e viva o Rio que a gente precisa construir. E lembrando que ninguém precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Muito obrigado à deputada Dani Balbi, ao coordenador Carlos Tufson e à professora doutora Mariana dos Reis pela participação nessa mesa que integra a segunda semana do Fundamental 2. É um privilégio, um aprendizado e uma inspiração estar nessa reunião de pessoas que se dedicaram, dedicam e dedicarão tão integralmente a promover uma educação mais humana, acolhedora e diversa. É tempo de celebrar conquistas, lutar por mudanças e esperançar. Obrigado também a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de avaliar nosso encontro. A Escola de Formação Paulo Freire disponibilizou um link para isso. E ele está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Só com a avaliação preenchida é que vai ser possível receber o certificado de participação na semana, beleza? É bom lembrar que todas as mesas e as rodas de conversa da semana ficarão disponíveis no canal da Multirio aqui no YouTube. Por isso, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações para receber todas as novidades da programação. Amanhã tem mais conversa e mais reflexão. Não percam. Tchau, tchau!